atenção. A Bíblia diz que só há um Espírito, um Deus. Vamos ver Efésios capítulo 4. Há um só Senhor, um só Espírito, um só Deus, uma só fé e um só batismo. Esta é Efésios 4, você pode ler na sua casa. Ora, se há um só Espírito, e nós temos uma doutrina da Trindade, que disse que aqui está o Pai, a primeira pessoa, Jesus, a segunda pessoa, o Espírito Santo, a terceira pessoa. Mas Jesus Cristo, explicando quem era o Pai, ele disse: Deus é Espírito. Então ele disse que o Pai é Espírito. Esta terceira pessoa, na concepção católica e dos evangélicos, também é Espírito. Então temos a primeira pessoa que é Espírito, e a terceira pessoa que é Espírito, pois é o Espírito Santo. Então temos dois Espíritos dentro da divindade. Isto faz com que a Bíblia se choque. Por isso não creio na Trindade. Vamos mais um pouquinho adiante. Quando olhamos para a Bíblia, nós encontramos que existe um a quem Jesus chamou de Pai. E este foi quem o gerou. Você já olhou as Escrituras como foi Jesus gerado? Em São Mateus, capítulo 1, diz assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Prestem atenção. Ora, quando minha esposa concebe de mim, o pai da criança sou eu. Se Maria concebeu do Espírito Santo, quem é o pai de Jesus? É a terceira pessoa ou é a primeira pessoa? Ou Jesus tem dois pais? Ou será que existe dois Espíritos Santos na divindade? Veja você o absurdo da doutrina católica. Na verdade, não há dois Espíritos Santos, porque este aqui, o Pai, é o Espírito, porque Deus é Espírito e Deus é o Pai de Jesus. Então, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Nós já acabamos com uma destas personalidades. Então você diz: mas existem dois? Não, não existem dois, existe apenas um Deus. Este Deus, nas Escrituras, ele é chamado de invisível. 1 Timóteo capítulo 6, verso 16. Você quer ler a Escritura? Nós temos a Bíblia para responder as perguntas da Bíblia. Vamos ver Timóteo capítulo 6, primeira carta, verso 16. E você vai encontrar que a Bíblia não mostra uma suposta uma pessoa aqui. Vamos ver a Bíblia, vamos ver um Deus infinito. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, está escrito: aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja a honra e o poder sempre eterno. Amém. No capítulo 1, verso 17, Paulo ainda atesta assim: ora, o Rei dos séculos, imortal, invisível, ao trino Deus ou ao único Deus? Na minha Bíblia está escrito único Deus. Sábio seja honra e glória para todos sempre. Amém. Então deixa-me te explicar este grande mistério que Paulo disse que é completamente compreensível. Você pode tomar sua Bíblia e eu vou te mostrar que eu creio em um Deus que é invisível. 1 Timóteo 6,16, 1 Timóteo 1,17. Creio neste Deus que é Espírito, São João 4, verso 24.
E creio que este Deus é infinito. Jeremias 23, verso 23 e 24, ele atesta que enche os céus e a terra. Sendo Deus infinito, invisível e espírito, para beneficiar a raça humana e trazer a raça humana a uma reconciliação consigo, ele precisou de gerar um corpo e por isso usou o ventre da Maria, e o Espírito Deus infinito e invisível fecundou um óvulo e colocou ali dentro sem nenhuma participação humana, e Maria concebeu e ela deu à luz. E quando aquele corpo nasceu, todos os que nascem aqui na terra são chamados de filhos. E se eles então é chamado de filho, porque ali estava um corpo que seria a habitação deste Deus infinito, invisível e espírito. Prestem atenção para que você possa ver a beleza das Escrituras. Isto não tem complicação. Isto é simples, é fácil, é gostoso, está estampado aqui diante de nós. É só pedirmos a Deus que nos livre deste conceito trinitariano, pagão, que está impregnado na mente das pessoas, que Deus, que é riquíssimo em misericórdia, te beneficiará. Este Deus gerou um corpo. Ele veio morar neste corpo. Você quer ver as Escrituras? São João capítulo 1, versículo 14. E Deus se fez carne e habitou entre nós. Você quer mais uma Escritura? 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, está escrito: grande é o mistério da piedade, Deus se fez carne. Se fez, porque ele não é carne, ele é espírito. Então ele veio morar neste corpo. Ali, amigo que me assiste, você não tem duas pessoas, você tem um Deus Espírito agora habitando em um corpo de carne. Então, achando-se na forma de homem, você encontrará muitas vezes esta parte humana procurando refúgio na divina. Você não pode olhar a Jesus e apontar para Deus uma pessoa distinta. Você sempre ouvirá Jesus dizer: o Pai que está em mim é que faz as obras. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Jesus nunca mostrou o Pai uma pessoa separada dele. O apóstolo São Paulo atesta que tudo que era Deus se confinou num corpo de carne chamado Jesus Cristo, quando ele afirma: em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo que era Deus estava morando no corpo de carne chamado Jesus. E então você não pode ter uma trindade. Você tem um homem e tem um Deus Espírito morando dentro daquele homem, como eu não posso dizer que eu sou duas ou três pessoas, porque eu tenho corpo, alma e espírito. Isto, amigo, é falso. Isto não condiz com as Escrituras. Eu estou tentando mostrar para você o que é que nós cremos. Cremos num Deus que é Espírito, que fez um corpo para reconciliar o homem consigo mesmo. 1 aos Coríntios, aliás, 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Creio num Deus que é Espírito e que através de Jesus morreu, porque um espírito sem um corpo não morre. Então ele precisava de um corpo para derramar seu sangue, porque o sangue é gerado na medula óssea, e um espírito não tem carne, não tem ossos como nós temos. São Lucas capítulo 24, Jesus faz esta afirmação. Agora, quando ele então foi à cruz, derramou seu sangue, pagou o preço pela humanidade,
ele estava pronto para voltar à forma de espírito. E por isto, antes de ir, ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos. Veja quem estava falando, era o pai, porque filho não deixa órfãos. Quem deixa órfão é o pai. E ele estava dizendo: eu voltarei para vós. Então você vai ver que quando Jesus vai à cruz e morre 40 dias depois, ele vem para morar no coração daqueles que ele havia resgatado. Então ele vem na forma de Espírito Santo, que é o que ele é. Isto não são três pessoas, isto é Deus em morfe. Você sabe o que é Deus em morfe? Você tem um artista, você tem um ator numa peça teatral, e você sabe que ele vai ali, troca de roupa e faz uma outra máscara, e vem e se apresenta o mesmo ator com 3 ou 4 participações dentro daquela peça. Este é Deus. Por que não olhamos a Deus como os judeus olharam? Deus no Antigo Testamento, tratando com os judeus, se manifestou a eles em 7 nomes diferentes. Nomes redentores: Jeová Shalom, Jeová Nissi, Jeová Rafá, Jeová Eleon, e assim sucessivamente. E eles nunca creram que Deus era 7 pessoas distintas. Porque você tem que olhar com a visão católica pagã, que fez Deus em 3 partes: um velho barbudo, um moço mais novo e uma pombinha. Isto não é